Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para a gente continuar o nosso bate-papo sobre espiritualidade e existência. Estamos num momento bem importante da nossa vida, onde a gente tem recebido constantemente informações lá do mundo espiritual, nos dizendo em que a Terra está em processo de transição planetária. Ou seja, nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações para nos transformarmos num mundo de regeneração. Mas o que isso quer dizer, essa mudança, né? Quer dizer que o bem vai aumentar e o mal vai diminuir nesse mundo. Nesse momento aqui no nosso planeta, a gente está vivendo momentos de muita maldade, muita falta de moral, crimes que a gente nunca imaginou que existiriam, né? Porque a maldade ela está sobrepondo a bondade. E nesse mundo de regeneração, a bondade vai ser maior que a maldade. Então, esses seres trevosos que estão aqui causando toda essa confusão no nosso planeta, essas maldades, eles não vão mais poder reencarnar lá no mundo de regeneração. Porque acontece que nessa transição planetária, a Terra ela está aumentando a sua frequência vibratória. Tá? E quanto mais elevada for a frequência vibratória, menos existe a possibilidade desses seres trevosos conseguir encarnar nesse mundo. Eles não vão conseguir, não vai ter compatibilidade vibracional, né? Então, o que está acontecendo? O nosso planeta está devagarinho aumentando gradativamente a sua frequência vibratória, né? E a gente está ainda numa frequência vibratória abaixo. Os trevosos estão lá embaixo, né? Mas a gente ainda está abaixo. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa acompanhar esse crescimento, né, dessa frequência vibratória, para a gente poder chegar ao mesmo nível vibratório do nosso planeta e conseguir viver tranquilamente num mundo aonde o bem vai sobrepor o mal. Então, gente, a gente tem que falar sobre espiritualidade, porque uma das coisas que também lá o mundo espiritual nos avisa é que a maneira da gente conseguir aumentar essa nossa frequência vibratória é através de dois processos. Um é a nossa elevação da nossa consciência espiritual. Ou seja, a gente conseguir dar importância para o nosso espírito, a mesma importância que a gente tá quando está encarnado aqui para o nosso corpo físico. Então, o que a gente faz ao longo do nosso dia? A gente se alimenta bem, tá certo? Precisa se alimentar bem para o nosso corpo físico ficar saudável, né? A gente procura introduzir caminhada, academia, enfim, para o nosso corpo físico ficar bem, né? Para ter saúde, para a gente não ter doenças, enfim, tá certo também, porque o corpo físico aqui no nosso planeta, ele é extremamente importante para nos dar continuidade à vida. Mas
que nós estamos fazendo em relação ao nosso espírito, né, nesse momento? A gente está tendo tempo para fortalecer o nosso espírito? Fica uma questão a ser pensada, né? Então, primeiro passo, despertar essa consciência espiritual. O segundo passo, gente, que é extremamente importante, é a oração. A oração, gente, é uma das armas mais poderosas que existe para a gente aumentar a nossa frequência vibratória. Porque a partir do momento que a gente ora, a gente libera energias positivas e salutares para o universo que vão chegar aos nossos irmãos que estão precisando dessa energia. E o que a gente está fazendo nesse momento? Fazendo caridade. Porque se a gente está doando coisa boa e está ajudando esses irmãos que estão precisando, que estão sofrendo, né? A gente está fazendo caridade. A gente está fazendo um ato de amor. E o que Jesus nos disse de mais importante na missão que ele veio executar aqui no nosso planeta, encarnando aqui? Que tinha duas coisas que a gente tinha que fazer para a gente alcançar o reino de Deus, que era fazer caridade e amar, sendo que amar em primeiro lugar, né? Então, amar Deus, amar os nossos irmãos, nos amar, para que a gente consiga, então, desse modo, ir melhorando a nossa frequência vibratória. É aí que nós vamos chegar, tá? Então, gente, é extremamente importante a gente conversar e debater sobre isso. E para que a gente consiga, então, conversar hoje, nós propomos temas. E o tema de hoje é fé, crença e religião. Tá? Para a gente começar a falar sobre esses três tópicos, é importante que a gente coloque, né, umas questões reflexivas, né, que a gente precisa sempre ter em mente. Primeiro, como é que anda a tua fé? Para onde que tu está direcionando essa tua fé? O que tu acredita como verdade que dê sentido à tua vida? O que você está fazendo para isso? E também a gente tem que questionar se a gente está dedicando tempo para uma fonte religiosa, para uma religião, tá? Porque também, gente, é um fator acelerador do despertar da nossa consciência espiritual. Não importa que religião tu vai seguir, tá? Toda aquela religião que te leva ao divino é aceitável, tá? Isso aí, a escolha da tua religião que tu queres professar tem a ver com a tua evolução espiritual, né? Então, enquanto que tu tá numa faixa muito materialista, tu precisa ter algumas crenças. Tu tem que ter algumas religiões que vão te atender nessas crenças que tu tá desenvolvendo. Quando tu vai evoluindo espiritualmente, tu vai tendo outras verdades. E com essas outras verdades, talvez aquela religião que tu estivesse professando não é mais
importante para ti. Não te diz mais sentido, não te responde mais as tuas dúvidas. E tudo bem, gente, trocar de religião, não tem problema. Faz parte da evolução pessoal, né? Da evolução espiritual. Vamos ter coragem para fazer isso. A gente tem que ter coragem, né? Então, gente, o que a gente tem que pensar que a fé, ela é uma fonte propulsora da nossa melhora, da nossa evolução. Tá? Se a gente tiver fé, a gente alcança muitas coisas difíceis na vida. Se a gente não tiver fé, a gente desiste logo e abre mão de alguns sentimentos que tu tens. Tá? Então, a fé, essa força motriz e propulsora, ela vai se desenvolvendo a partir das crenças em que tu vai adquirindo. E, obviamente, essas crenças vão mudando ao longo do tempo. O que tu acreditava lá quando tu era criança, tu não acredita mais na tua fase adulta, né? Lá tu acreditava em Papai Noel, até tu indo percebendo que Papai Noel é um símbolo muito mais comercial do que qualquer coisa, né? É a tua evolução do teu pensamento. E o ser humano tem esse papel, né? Tem essa função e, acima de tudo, ele tem esse poder de fazer essa evolução. Né? Então, a crença é importante tu achar a crença e a gente não tem muita certeza aqui nessa relação. Se é a fé que leva a crenças ou as crenças nos levam à fé, tá? Mas elas estão intrinsecamente juntas no nosso desenvolvimento pessoal. Tá? E tu pode, então, também fortalecer mais essa crença e essa fé através da religião. Então, tu vai escolher uma religião que te respondam as tuas dúvidas, que te atendam na tua fé e nas tuas crenças, né? E isso, gente, é algo íntimo e individual, né? A gente não pode, porque existe um tipo de crença, que não é essa crença religiosa, que é a crença familiar, em que lá tu te criou numa família católica, católica apostólica romana. E quando tu cresce, sai de casa, constitui a tua família, tu continua na mesma igreja católica, por exemplo, né? Podia ser em outra religião, mas vamos falar da igreja católica. Por quê? Porque todo mundo da minha família é. Tá, mas tu conhece os dogmas, os ritos e rituais e a filosofia e a história dessa religião? Porque ela teve um início, um princípio, e que verdades estavam contidas, né, nessa iniciação aí dessa religião. Pouca gente procura se informar em relação a esses temas. Elas são porque outros são, então eu não vou criar problema, né? E aí tá uma coisa bem importante, gente, em relação a essa crença familiar. A gente precisa, quando a gente forma a nossa família, passar valores para os nossos filhos, valores morais e éticos. A gente tem que proporcionar educação formal, né?
E a gente precisa também fazer a conscientização espiritual, a coligação com o divino. Tá? Isso não quer dizer que eu vá impor para os meus filhos uma religião. O que eu devo orientar é sobre a existência de um Deus, de uma divindade, de algo maior, de uma luz, né? Que nos criou, que nos controla, que nos ajuda, né? Que só tem amor por nós, né? Essa entidade superior não nos condena, não nos faz padecer no paraíso, como dizem, né? Como se a gente conseguisse padecer no paraíso, né? Então a gente tem que colocar essa formação. É missão que a gente tem, é de fazer isso, né? E deixar que os nossos filhos façam a opção. Ele pode fazer a opção de não ter religião formal nenhuma, de ele acreditar em Deus e basta. A coligação dele com Deus é linha direta. É pegar o telefone, ligar para ele e conversar com ele. Porque a maior parte das religiões, elas têm um intermediário ali, né? Que fala com Deus por elas. É o padre, é o pastor, são os santos, né? E na realidade, a gente pode também falar direto com Deus, ele vai nos ouvir. Claro que se tu tiver uma ajudinha, assim, de um santo, que é um espírito iluminado, né? Ele vai poder interceder, ele vai poder, digamos assim, te fortalecer mais nessa tua necessidade, né? Mas uma coisa tu tem que ter em mente, tu só vai receber aquilo que tu tá solicitando se tu tiver mérito, tá? Porque Deus nos criou simples e ignorante, ou seja, sem conhecimento nenhum, sem condição material nenhuma. Ele nos fez, nos criou a partir de uma centelha dele mesmo, nos deu um presente, que eu digo que é um presente de grego, né, o livre-arbítrio, e ele nos disse que a gente poderia, a partir da nossa vontade, utilizando o nosso livre-arbítrio, chegar à perfeição. Então, a gente começou como um espírito simples e a gente pode atingir a perfeição. Todo mundo, todos os espíritos vão atingir a perfeição. Uns vai ser mais rápido, porque eles vão vibrar mais no bem, né? Usando seu livre-arbítrio para o bem. E tem uns que vão demorar mais, porque eles vão encontrar outros parceiros que vão desviar eles do bom caminho, né? E eles podem, até encontrando esses seres, né, trevosos, aceitar ou não, né? Ir para esse lado. Mas aqueles que aceitarem ir para o lado das trevas, ele vai demorar mais para chegar à perfeição. Mas ele vai chegar sim. A espiritualidade vai se encarregar de acompanhar esse espírito e a partir do momento que ele estiver pronto para sair daquele mundo lá, ele vai ser levado até um hospital, um local, ele vai ser instruído e ele vai reencarnar para ele começar o processo de mudança, de evolução espiritual. Tá? Essa é a lei da vida, é a lei do progresso, a lei de Deus, é uma lei natural. A gente tem que progredir, a gente precisa progredir. Ou a gente vai progredir, mesmo que a gente não queira, tá? A gente vai progredir, vai se tornar um espírito iluminado, que vai viver lá no mundo celestial
próximo a Deus, podendo chegar à angelitude, tá? Com seu desenvolvimento espiritual, tá? Seu trabalho, né, espiritual. Isso com certeza, tá? Bom, então assim, ó, a gente, a partir do nosso íntimo, a gente vai escolher aquela religião que fizer sentido pra gente, que nos der respostas, né? Mas antes da gente continuar, eu vou fazer um convitezinho para vocês aqui breve, que se esses assuntos que a gente está debatendo, que a gente está refletindo, estão fazendo sentido para você, então te inscreva no canal. Tá? Acione o sininho, porque daí cada novo vídeo você vai receber notificação. Curta o vídeo, compartilhe com um amigo que tu acha que vai fazer sentido para ele também esse vídeo. Comenta, diz o que tu tá achando, qual é a tua opinião acerca desse tema, né? De fé, de crença, de religião. A gente está aberto para conversar, dialogar, trazer de volta o assunto, se for o caso, tá? Que isso aí vai nos ajudar muito a engajar o nosso canal, né? Para que a gente consiga continuar publicando vídeos, né? De incentivo à busca desse conhecimento espiritual, desse busca do sentido da vida, tá? Eu agradeço muito para vocês, né? Aqueles que quiserem embarcar nessa viagem junto com a gente aqui, tá? E tem algumas coisas também em relação à religião, que é o seguinte, a gente não consegue ter uma estatística assim de quantas religiões tem no mundo, algo mais preciso. Mas tem algumas publicações que dizem que existe mais de 4.000 religiões ao longo do mundo, né? E que tem gente ali professando elas, enfim. E o cristianismo é o mais prevalente, o que mais predomina, né? As igrejas cristãs são as que mais predominam ao longo do mundo, sendo que elas formam mais ou menos 3% da população do planeta, né? Então, fica entre 2 e 4 bilhões de pessoas que professam religiões cristãs ao longo do mundo, tá? Então, gente, assim, ó, para a gente conseguir atingir esse nosso objetivo, que é nos espiritualizar, vamos ler mais, vamos procurar vídeos, vamos nos inteirar, né, desse tipo de assunto, né, para que a gente, então, consiga, né, caminhar nessa senda do bem e chegar lá à nossa iluminação, tá? Concluindo, então, eu desejo a todos nós, seres humanos encarnados, né, que estamos aqui, muita luz, que a gente encontre a nossa luz, a nossa paz interior e que a gente consiga cada vez mais essa conexão com o divino, tá? Que Deus proteja a todos nós. Tchau e até o próximo vídeo.